Bem, pessoal, é, vamos começar a resolver algumas questões para, para estabelecer o conhecimento, né? Nosso conhecimento na matéria de Física 2, aqui parte da monitoria, beleza? Então eu vou selecionando algumas questões por enquanto, aí depois a gente pode ver pela lista do professor Ednardo, né? Aí a gente pode ir resolvendo. Eu selecionei três questõezinhas do primeiro capítulo, que é de cargas, porque só três que vão ser utilizados mais para revisão mesmo, que revisão e mostrar algumas ferramentas matemáticas que a gente vai estar utilizando em outros capítulos. Eu acho que na parte de eletrostática os maiores, assim, vai ter o lei de Gauss e potencial elétrico, que costumam ser os mais problemáticos, né? Essa parte eu acho que serve mais para a gente revisar. Então, vamos começar. O livro que vamos estar usando é o Fundamentos de Física do Halliday. Vocês podem pegar na biblioteca, tem. E tô pegando questão 17, tá bom? É o capítulo 21, que aí começa eletrostática, né? Então, aí ele te fala, na figura 21 e 27, as partículas 1 e 2, essas partículas aqui, tem uma carga de 20 microcoulomb. Cada uma, cada uma estão separadas por uma distância d, beleza? Uma distância d, então ele dá o valor de d. Qzinho é igual a 20 microcoulomb e os dois Qzinhos são iguais, beleza? E, e a distância é igual a 1,5 metros. Qual é o módulo da força eletrostática que a partícula 2... Vamos ignorar a foto B por enquanto, tá? É só a foto A. Qual é o módulo da força eletrostática que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1? Tá, essa daqui, então, uma dica aí para você tentar sozinho é a lei de Coulomb, tranquilo. Na figura, e aí ele pergunta, a partícula 3 com uma carga igualzinha, que é uma carga Q também, é posicionada de modo a completar um triângulo equilátero. Então, isso que está acontecendo agora, tá? A gente vai ter esse daqui, um triângulo equilátero. Depois, na questão B, um triângulo equilátero. Qual é o módulo da força eletrostática? Aqui a partícula 1, essa partícula aqui, é submetida devido à presença das duas partículas, da partícula 2 e 3. Então, para essa daqui vai ser, escolhi ela por causa da B, para servir mais para a gente como uma revisão de trigonometria, tranquilo? Então, tenta aí resolver ela. Bem, vamos lá, vamos resolver agora. Para o primeiro caso é o mais simples, né? Mas já para a gente apresentar a lei de Coulomb, a força que 2 está fazendo em 1, e consequentemente por ação e reação que 1 está fazendo em 2, né? A força 1, 2 é igual a K vezes a carga da 1 vezes a carga da 2 dividida pela distância entre eles ao quadrado. Não esqueça, hein? Ao quadrado. Beleza? Como a carga deles é a mesma, podemos escrever que é K vezes Qzinho ao quadrado dividida pela distância ao quadrado, né? Porque tem que lembrar, a força eletrostática é inversamente proporcional ao quadrado das distâncias, que nem força gravitacional, né? Lembra? Tranquilo, então. Então vamos ter que essa força que 2 está aplicando em 1 é igual a K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Q, que é 20 microcoulombs ao quadrado, porque a carga delas duas é a mesma. Esse daqui é o valor do K, tá? Esse 9 aqui. D é a distância entre eles. Essa distância aqui é 1,5 metros ao quadrado. Todas as unidades estão de acordo, as cargas estão em coulomb, e aqui está em metro. Então, vamos fazer isso. Vezes 10 elevado a nona. Estou fazendo essa conta aqui.
dá 1.6 newtons. 1.6 newtons. Beleza? Então, essa é a força que a carga 1 está sentindo por causa da carga 2. Tranquilo? Agora para a segunda situação, que é mais interessante para a nossa revisão. É o seguinte, a gente ainda vamos ter a nossa carga 1 aqui, com a mesma carga. E a carga 2 aqui, com o mesmo valor lá. E aqui vamos introduzir uma carga 3, formando um triângulo equilátero. Então, a distância aqui é D e aqui é D. Beleza? Qual é, o que ele pergunta é a força resultante, a força eletrostática que a partícula 1 é submetida devido à presença das partículas 2 e 3. Como assim? Essa partícula 2 vai fazer uma força na partícula 1, né? Empurrando ela para lá. E essa partícula 3 aqui vai fazer uma força também, como a carga dela é Q, todas as cargas são Q, então vai ter uma força de repulsão para lá. Beleza? Porque todas as cargas são iguais. Vamos acrescentar também para essa questão, para quem já resolveu, tenta resolver qual é o ângulo que a força resultante em 1 está fazendo com a horizontal, beleza? Qual é o ângulo θ que a força resultante está fazendo? Repara, não é essa força aqui, tá? É a força resultante. O vetor resultante da soma desses dois. Então, e é por isso que eu escolhi isso, porque vai acabar servindo para a gente como revisão de vetores e trigonometria. Primeira coisa é que, para um triângulo equilátero, a gente tem que saber que todos os ângulos internos são iguais, 60 graus, beleza? São 180 graus, então cada um deles é 60 graus aqui. Por que isso é importante? Porque imagina que se você tem a partícula 1, tá? Aí a gente vai fazer o diagrama de corpo livre para ela. Aqui. Essa é a partícula 1. A partícula 1 está bem aqui. Quais são as forças que estão agindo sobre essa partícula 1? Bem, a primeira é essa força aqui, que empurra ela para lá, porque é a repulsão. Qual é essa força? É a força que 2 está fazendo em 1, né? Qual é o valor dessa força? É o que a gente acabou de calcular. É essa daqui, 1.6 newtons. Mesmo colocando essa partícula aqui agora, a força resultante em 1 vai mudar, a resultante. Mas a força que 2 está fazendo é a mesma. Não mudamos a distância entre elas e não mudamos as cargas. As cargas são as mesmas e as distâncias são as mesmas. Então, qual é a próxima força que está atuando? Uma força aqui, causada pela partícula... Caraca, tá difícil. Aqui. Essa é a força que a 3 está fazendo em 1. Agora, quais são os ângulos? Como é que a gente pode achar alguns ângulos? Esse ângulo aqui, vocês conseguem ver que é 60 graus? Por quê? Porque é oposto pelo vértice. Aqui. Então, esse daqui também é 60 graus, entende? Se isso é 60 graus, isso é 60 graus. E aqui, esse daqui representa a força que 3 está fazendo em 1, que é o vetor verde aqui. Beleza? Aqui. Tá? E esse daqui representa a força azul aqui. E esse ângulo entre eles é de 60 graus. Tranquilo? Beleza? Aí, o que acontece agora? Eu quero saber o módulo da resultante entre eles. Aí, dá para fazer de vários jeitos, mas eu quero apresentar para vocês uma forma de fazer essas daqui, que já aprendi em Física 1, mas vale sempre revisar, né? Então, como é que eu posso escrever esse vetor da força 1 em 2? Eu posso escrever ele em termos da componente. Como assim? Ele tem uma componente 0 no i. Lembra que o i é o eixo x?
A gente representa a componente do vetor no eixo x com esse símbolo i, mais a componente dele no eixo j. O j é o vetor unitário aqui para o eixo y, né? Então, qual é esse valor do j? É 1,6 newtons. É literal, tudo está no j, né? Esse vetor aqui. Então, eu posso escrever ele dessa forma aqui. Tranquilo? Aqui é uma forma bem útil, porque você acaba vendo cada componente rapidão. Então, essa daqui você já sabe, que ele vai direto só para o y. Por exemplo, como é que eu posso achar o vetor da força que 3 está fazendo em 1? A força que 3 está fazendo em 1 é igual ao quê? Bem, qual é a componente em x desse vetor verde aqui? Como é que a gente pode achar essa componente? Bem, qual é esse ângulo aqui? É 30 graus, né? Então, só para você visualizar melhor, a gente tem esse triângulo aqui. Esse ângulo é 30 graus. Por que é 30 graus? Porque aqui é 60 e esses dois são complementares, né? 90 graus somando eles. Então, esse daqui é 30 graus. E aqui temos nosso vetor. Eu quero saber esse lado aqui. Esse lado é o que? É o adjacente à nossa hipotenusa. Então, trigonometria, né? Essa daqui eu vou demonstrar ela agora, assim, tipo, decompondo vetores, mas isso tem que estar bem tranquilo para vocês, para as próximas questões, tá bom? Então, por exemplo, se a gente tem um vetor aqui, por exemplo, A, aqui vamos ter B e aqui C, tá? E aqui temos θ. Seno é o quê? Seno de θ é o oposto pela hipotenusa. O oposto pela hipotenusa. Essa é a definição de seno. Oposto pela hipotenusa, tá? Então, eu posso falar que B é igual a seno de θ. E cosseno de θ é o quê? É o adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu posso falar que C é igual a cosseno de θ. Então, agora a gente mostrou aqui, mas nas próximas vezes sempre vou estar fazendo bem direto. Como assim? Eu vou falar que, já que esse daqui está do lado, então ele é a cosseno θ. E esse daqui, por estar o oposto, vai ser o a seno θ. Dessa forma, eu posso sempre falar as componentes em termos só do ângulo e do vetor original, beleza? Então, por que eu estou te mostrando isso daqui? Se isso está complicado para você, pausa e faz vários triângulos assim. Você tem que lembrar desses senos e cossenos. E na próxima questão vai ter uma tangente. Tá bom? Então, qual é esse daqui do lado? Lembra que agora o nosso ângulo é 30 graus. E lembra que agora a gente está no negativo. Ele está apontando para o negativo do eixo x. Então, vamos ter... É o seguinte. É negativo, porque estamos indo para lá. Qual é o valor? É f de 1/3 cosseno de 30 graus. Beleza? Porque aqui é cosseno. Por que é negativo? Porque estamos indo para o negativo do eixo x. Não estamos indo para lá. Beleza? Para lá seria o positivo. Agora mais. Por quê? Porque estamos indo para cima. Olha a seta. A componente no j está indo assim. Então é assim, ó. É soma de vetores. Uma no x e uma no y. E esse é o vetor resultante, é o vetor verde. Esse daqui é o 1/3. É o vetor verde vezes seno de 30 graus no j. Beleza? Então, assim, eu posso estar complicando mais do que eu deveria essa questão, mas, como eu disse, o foco desse primeiro capítulo eu vou usar ele mais para a gente revisar uns conceitos que podem nos servir no futuro, tranquilo? Então, vamos guardar essas daqui. Porque eu vou voltar para ela, tá? Agora o que a gente vai escrever é a força 1/3.
Como é que a gente pode achar a força 1 e 3? É bem tranquilo. Por quê? Aqui é 1, aqui o 2, temos distância entre elas de D, e aqui temos a partícula 3 e a distância entre elas de D. A força entre 1 e 3 é qual o quê? K, que é ao quadrado dividido por D ao quadrado. A gente precisa calcular isso? Nem precisa, né? A distância é a mesma, as cargas são as mesmas. A carga da partícula 3 é a mesma da 1 e a da 2. Então, esse daqui vai dar 1.6 newtons, igualzinho a essa interação. Então, aqui a gente tem 1.6 newtons e aqui a gente tem 1.6 newtons. Beleza? Então, qual é a resultante das forças que estão atuando nessa partícula 1? Que a gente tinha desenhado o DCL dela. Lembra que a gente tinha desenhado? A gente tem 1.6 newtons para cá. E aí a gente tem 1.6 newtons para cá. E aqui é 30 graus. Como é que eu posso achar a resultante aqui? Soma de vetores, né, gente? Como assim soma de vetores? Aqui a gente tem o primeiro, aí a gente vai subindo. Aqui, 1.6. Aí depois a gente conecta essa daqui, porque estamos subindo. É que nem a gente faz aqui. Olha, é o contrário de quando a gente estava decompondo. Por exemplo, no início, quando a gente estava decompondo o vetor verde. Esse vetor aqui. Como é que a gente falou? A gente falou que tem uma componente no x e depois uma componente no y. E essa é a soma. Então a gente vai fazer o contrário disso. Aqui a gente vai ter o nosso vetor azul. Ele vai subir. E depois temos o nosso vetor verde. Desse jeito aqui. E aqui o nosso vetor resultante desse jeito aqui, ó. Beleza? Agora, qual é esse ângulo aqui? É o mesmo, é o 30 graus. Dá pra ver? É o mesmo. Esse ângulo aqui com a horizontal. Ele não muda, beleza? Então, o nosso somatório, a gente pode ir somando as componentes. Como assim? A força resultante em 1, a componente da força resultante em 1 no eixo y é o quê? É a componente desse daqui no eixo y mais a componente desse daqui no eixo y, né? Então, como é que você escreveria isso? A gente tem uma componente que é 1.6j mais essa j aqui. A gente vai somar as j's com j's. Como isso daqui é zero, isso daqui vai ficar a única componente no eixo x. O que faz sentido. A gente só tem uma componente no eixo x quando estamos somando. E temos duas componentes no eixo y, que a gente vai ter que somar elas. Repara que as duas componentes no eixo y apontam para a mesma direção e sentido. Então vão se somar, beleza? Então é menos a força que 3 está aplicando em 1 é de 1.6 cosseno de 30 graus no i, beleza? Mais o que? Mais 1.6 no j, que é dada por este daqui, que é o vetor azul, mais 1.6, que é este daqui. É a força que 3 está fazendo em 1. Seno de 30 graus no J. J, posso somar eles. Tranquilo? Então, o somatório das forças, a força resultante Y, na verdade não é só Y não, essa é a força resultante mesmo. Aqui é a força resultante, beleza? A força resultante em 1
Pode até colocar um símbolo de somatório aqui, mas depois a gente mostra o somatório. Vamos ter vários capítulos para falar mais coisas. Menos 1,6 cosseno de 30 graus no i, mais, posso tirar 1,6 em evidência, né? Aí fica 1 mais seno de 30 graus no j. Aqui, eu só somei isso com isso, como tinha 1,6, 1,6, é só você fazer o chuveirinho que você volta para isso. Galera, é porque eu acho que muita gente não é acostumada com isso daqui. O que eu tô falando disso daqui, quando eu escrevo desse jeito, eu tô falando que... Agora, não tô mais falando da azul e a verde, tá? Eu tô falando que a gente tem força resultante no 1, onde ele tem uma componente no x indo para o negativo, para o sentido negativo, e esse é o valor dela. E a gente tem uma indo para o sentido positivo do j, do y, e este é o valor dela. Beleza? Qual é o valor do módulo da resultante? Vamos ter no x para cá, aí você vai somar outro vetor, e aqui. Então, por exemplo, essa é a componente j, essa é a componente i, e essa é a componente j. Pitágoras, né? O que a gente precisa achar é o módulo desse daqui. Porque aqui é uma componente. A gente fez o contrário. Normalmente a gente tem um módulo e a gente decompõe ele, beleza? Agora a gente tem o diferente. A gente colocou elas em componentes e agora a gente vai pegar o módulo. Tranquilo? Então, qual é o valor dessa componente aqui? 1,6 vezes cosseno de 30 graus dá 1,3856. Aí já tá bom. E a componente J? 1 mais seno de 30 vezes 1,6 dá 2,4. Aqui. 2,4. E a gente quer um módulo, então, por Pitágoras, né? Essa força 1 vai ser igual ao quê? Raiz de 1,3856 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado. Pitágoras, gente. Beleza? Esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado. Então, 1,3856 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado, tirando raiz, vamos ter que essa força resultante, F1, é igual a 2,77 newtons. Agora, só para finalizar, qual era o último, a coisa a mais que eu coloquei era qual é esse ângulo aqui que ela forma, né? Esse é o vetor que a gente achou o módulo dele, no caso. Como é que... E aqui temos o vetor mesmo, né? Aqui a gente estava na forma dele escrito em vetor. Aqui a gente achou o valor dele. Qual é esse ângulo aqui? Como é que eu posso achar esse ângulo? Bem, trigonometria novamente. Não tem nem física aqui. Tem, né? Mas... tem assim. Vocês entenderam. Eu tenho um valor aqui, gente. A gente tem um valor. Esse é um lado, que posso chamar de B. Esse eu posso chamar de C. E aqui eu tenho θ que eu quero achar. Repara que esse θ não é 30 graus, gente. É muito importante você entender isso. Isso não é 30 graus. Aquele vetor que a gente estava fazendo, a gente tinha um para cima, que era o vetor, para o J, que era a força que a partícula 2 está fazendo em 1. E aqui a gente tinha um vetor, que era a partícula 3 fazendo em 1. Esse daqui não é o mesmo. Não é o mesmo, tá? Esse daqui é a resultante. É algo aqui, ó. Depois a gente somar eles dois. Entendeu? Inclusive, vamos achar esse ângulo. Como é que eu posso achar? Eu tenho um ângulo que eu quero achar e eu tenho o lado oposto e o lado adjacente. Qual relação trigonométrica eu posso usar? Tangente de θ é o quê? É o oposto pelo adjacente. Tranquilo? Então temos essas relações. Vocês têm que fazer uma lista. Se tiver
complicação. O seno é o oposto pelo adjacente, o cosseno é o adjacente pela hipotenusa. Aqui eu acho que eu falei errado, é pela hipotenusa, tá? E o tangente de θ é o oposto pelo adjacente. Eu tenho o oposto? Tenho. É a componente em J do nosso vetor. E aqui é a componente em I. Então o que eu posso fazer? Eu posso falar que o meu θ é o arco tangente disso que eu estou fazendo. C dividido por B. Quanto que vale C? C é o oposto, é 2,4, que é o valor do J. Aqui, valor do J. Quanto que vale B? 1,3856. Essa arco tangente é inversa, né, da função tangente aqui. Você pode fazer com a calculadora. Então, 2,4 dividido por 1,3856. Aí você faz arco tangente. Isso daqui vai dar vai dar 60,0000. É porque eu aproximei esse número, tá? Mas esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, repara. Agora, esse é o nosso vetor resultante, tá? Aqui é o 60 graus. É esse ângulo aqui que a gente achou. Lembra como era? Era assim, ó. A gente tinha um vetor aqui, algo assim. Acho que era azul ou azul para cima. Esse era F12. E aqui a gente tinha algo assim. A gente tinha algo assim que é F13. Aqui era 30 graus. E esse é o meu vetor resultante, tá? Esse é o meu vetor resultante da soma desse com esse. Ficando essa angulação aqui, 60 graus. Beleza, pessoal? Então, é isso para essa questão. Tem vários conceitos sutis que o foco disso é mais para você ver seu nível, assim. Porque vai te ajudar bastante. Essas relações trigonométricas você vai ver não só em Física 2, mas vai estar vendo em Mecânica Aplicada e vários outros assuntos. Então, se você está tendo dificuldade com isso, vale muito a pena passar uns dias, assim, 2 dias, fazendo umas listas desse assunto, beleza? É isso. Pessoal, eu ia terminar aquela questão mesmo, mas pensei em fazer ela num software de gráfico que pensei que ia ficar bem legal, né? Da gente ver aqueles vetores que a gente estava vendo, eu desenhando eles de uma forma ruim, agora no software. Então, como é que a gente pode fazer isso? É o seguinte, primeiro eu vou dar nome aos pontos, tá? O primeiro, lembra da força de 1 para 2? A força de 1 para 2, como é que a gente fazia? Ela era só até cima, né? Que eu chamava do vetor azul. Primeiro, deixa eu chamar de O a origem, beleza? O ponto 0 e 0. Tá? Aí eu vou chamar o ponto A, eu vou chamar ele, esse vai representar depois o meu vetor azul, beleza? Que era 0 no X e quanto no Y era 1,6, né? No Y. Isso, acredito eu. Tô fazendo por memória aqui, que é a segunda vez que eu não tava gravando no outro. Erros técnicos, né? O ponto B vai representar o quê? Vai representar o nosso segundo vetor, que era verde, que era a força de onde até onde, que era a força da partícula 3 na partícula 1. Quanto que era o valor dessa? Era menos no X era o vetor força, que é 1,6 vezes o cosseno de 30, né? Dando 1,39 mais ou menos. E no Y, quanto que era? Era 0,8, tá? Então esse é o B. Aqui, só para a gente visualizar, deixa eu voltar ali rapidão. Acho que foi para outra tela agora, né? Tá. O primeiro representa esse azul aqui, só no Y, 1,6 newtons. O segundo está representando o verde.
Aqui temos 1,6 newtons negativos indo para o negativo, por isso que eu coloquei o sinal negativo, vezes o cosseno, e esse daqui é o x, e essa é a componente do y, 1,6 vezes seno de 30, seno de 30 é meio, vezes 1,6 dá 0,8. Beleza? Agora eu quero representar o vetor resultante. Onde é que foi que a gente escreveu ele? Bem aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui. Repara o x dele e o y dele. O x dele vai dar o mesmo. É 1,6 vezes cosseno de 30. E aqui é 1 mais seno de 30 vezes 1,6. 1 mais seno de 30 vai dar 1,5 vezes 1,6 dá 2,4. Beleza? Calculadora. Tá, então vamos representar o ponto C aqui para representar o nosso depois o vetor resultante, tá? O ponto C vai ser igual a menos 1,39, que é o vetor, e aqui 2,4. Agora, aqui nesse GeoGebra, você pode fazer um vetor fazendo assim, escreve vector, aí já aparece, é a segunda opção, tá? Que a gente vai usar. O ponto de partida vai ser a origem, que eu representei por O, e o ponto final vai ser A. Então aqui eu tenho o meu, que era o azul, tá? Eu estava representando ele com a cor azul, que é força 1 para 2, 2 aplicando em 1. Para o próximo vetor, vou sair da origem e ir para o ponto B. Agora eu tenho os dois vetores representando minhas forças. Primeiro, já vamos aproveitar aqui e depois, outro dia a gente fala dessas matrizes, tá? É uma outra forma que álgebra linear. Repara a angulação aqui, tá vendo que é mais fechada? Por quê? Lembra que aqui era 30 graus e aqui era 60? Então tá fazendo sentido. Agora, antes de eu escrever o próximo, eu quero que você preste atenção. Esses daqui são as componentes do vetor que a gente vai desenhar aqui, beleza? Essa é a força resultante. E essas são as componentes. Essa é causada pela partícula 3 e essa pela partícula 2. Qual vai ser a próxima? Vector. Ponto de partida vai ser o O. E ponto de fim vai ser o C. S representa o nosso vetor final. É a força resultante. O módulo dela que a gente tinha achado, tá? Que a gente achou com Pitágoras. Repara umas coisas importantes sobre esse vetor final. Primeira coisa que, tá vendo o ponto X dele? Tá vendo que o X é o mesmo X desse vetor. A projeção no X, assim, se você só colocar um sol aqui e só for ver a projeção, é a mesma. Faz sentido isso? Faz total sentido. Por quê? Porque esse vetor de 0 até C é a soma do vetor V com o vetor U, né? O vetor U não contribui para o X. Então a gente só vai ter esse daqui fazendo. Daqui para cá. Agora, tá vendo que ele sobe mais? Sim, por quê? Por que ele vai mais para cima? Esse vetor C. Porque essa soma do eixo Y, digamos assim, a projeção no eixo Y, nessa parte daqui, é construtiva, né? Como assim? Aqui, a gente tem essa parte daqui e depois é como se você pegasse essa parte e colocasse ela bem aqui. Por exemplo, olha, a gente pode até desenhar ela. Aqui, vetor. Aí a gente sai de B até C. Tá vendo esse daqui? A magnitude desse daqui é a mesma desse daqui. É o mesmo. Tranquilo? E é por isso que quando você está somando os vetores, você sai da ponta de um, vai para a setinha, aí você pega aqui e cola. E aí você desenha. É literalmente isso que a gente fez. A última coisa para a gente reparar, pessoal, só ver, tô gravando mesmo, é que aqui era 30 graus e daqui do eixo X até aqui é 60 graus, tá? Tá vendo como é mais para cima? 60 graus? Faz sentido, né? Porque ele vai subir mais no Y agora e vai ter a mesma projeção no X. Repare em algumas questões, ele não vai te perguntar sobre esses 60 graus, tá? Ele vai te perguntar sobre este ângulo aqui, que é 180 menos 60. Beleza, pessoal? É isso.
por hoje. Agora é isso mesmo. Finalizado mesmo, tá, pessoal? Boa sorte aí. Até a próxima questão.